Graça e paz, povo de Deus. Eu estou passando aqui para deixar uma palavra para vocês, uma rápida palavra, né, acerca do jejum, né? Nós estamos num período em que foi convocado um jejum e muitas pessoas estão questionando sobre essa questão de como jejuar, como fazer com jejum, né? Então eu quero fazer só algumas considerações rápidas em dois textos bíblicos acerca do jejum. A primeira consideração que eu quero fazer, que já é uma consideração minha mesmo, né? E isso nós vamos ver aqui no texto do próprio Jesus falando isso em Mateus capítulo 6, ali a partir do versículo 16. Mas o jejum é algo particular, é algo entre você e Deus. Primeira coisa que nós devemos deixar isso bem claro, é algo entre você e Deus. E segunda coisa que eu quero deixar claro para os irmãos é o fato de que o jejum ele é de alimento. Todo jejum precisa se tirar alimento. Tem assim, atualmente as pessoas falam, vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de redes sociais, tá? Claro, obviamente, quando a Bíblia foi escrita não existia esse tipo de meio de comunicação, então não estão nem citados na Bíblia. Mas eu cito como exemplo quando você vai fazer um exame de sangue, né? E o laboratório fala assim, olha, vem amanhã em jejum. Você chega no laboratório e fala que você não acessou rede social alguma naquele dia, ou que você não assistiu televisão e seu jejum está sendo disso? Não. Todo mundo quando fala assim, vou fazer um exame, tem que ir em jejum, a pessoa sabe que tem que ir sem se alimentar. Então assim, se você quer tirar uma rede social, se você quer tirar a televisão porque é algo que te aprisiona, que tira a sua atenção, tira o seu foco, eu acho inclusive saudável, eu acho legal que se você quiser jejuar em parte do dia ou no dia todo, isso é entre você e Deus. O seu compromisso é você quem vai fazer com Deus, tá? Mas eu acho interessante que você se afaste um pouco disso realmente, porque você esteja focado no Senhor. Mas jejum precisa se tirar alimento, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 6. Eu estou falando com o microfone por conta de que fica mais audível, né? Fica mais fácil de ouvir. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas seu Pai, que vê em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Isso é jejuar. Porque tem gente que vai fazer o jejum, já fica com o rosto convalescente, com um jeito triste. Não, eu não estou aguentando de fome. Eu não estou aguentando. Não, gente. O jejum é entre você e Deus. O seu compromisso é com Deus. Você não vai fazer isso para se aparecer para ninguém. Então, como diz aqui no texto, e é Jesus falando isso, olha, arrume o seu cabelo, se arrume direitinho, né? Então, vá lá, escova os dentes, arrume o cabelo, não pareça contristado, né? Para que somente o seu Pai em secreto, e o seu Pai em secreto que te ouve, o recompensará. E isso aqui é palavra de Jesus, né? Então, assim, já dá um esclarecimento muito grande acerca daquilo, de como nós devemos agir no jejum. Mas eu quero citar outro texto aqui também. O texto que está lá em Isaías capítulo 58. Esse texto, ele fala algo muito sério acerca do jejum, e eu não poderia falar com os irmãos aqui sem citar esse texto, tá? Esse texto ele começa aqui no versículo 1. Olha só, versículo 1 e 2. Eu vou ler até o versículo 11, tá? Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito.
e que não abandonou os mandamentos do seu Deus, pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que se aproxime deles. Né? O que Deus está falando aqui, né? Ele fala de um povo que tem prazer de estar na presença dele. Ele está falando aqui de um povo que o busca. Ele está falando aqui de um povo que cultua. Ele está falando de um povo que louva. Só que esse louvor, né, da presença do Senhor não está trazendo mudança de vida para o povo. Ele está falando aqui de um povo, esse povo me busca, esse povo me cultua, esse povo me adora, só que essa adoração, esse culto que prestam a mim, parece que é algo automático. Parece que é algo que se faz porque tem que fazer, não traz mudança de vida. E aqui ele está falando para o povo dele, né? Aí ele continua mais aqui no versículo 3, olha só o versículo 3, é como se o povo estivesse perguntando a Deus: por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu Jesus, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Aí nesse versículo aqui, o povo pergunta para Deus como se Deus não estivesse ouvindo. Deus, o Senhor não está vendo que nós estamos jejuando? O Senhor não está vendo o nosso sacrifício? Não está vendo que nós somos espirituais e estamos te buscando? Né? E olha só a resposta. E aí aqui no versículo 3, ele ainda fala, né? No versículo 3 aqui ele fala: porque jejuamos, dizem, e exploram, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Deus está falando assim: olha, vocês estão jejuando, mas os trabalhos de vocês continuam rodando, as empresas de vocês continuam funcionando, os seus funcionários continuam trabalhando. É como se a vida não mudasse nada para vocês, né? Aí no versículo 4 ele fala assim: seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha só o que Deus fala aqui para o povo. Não adianta jejuar aqui embaixo, que não chega lá em cima. Se a prática do seu jejum não se conecta com a vida, se a sua prática de jejum não se conecta com a sua maneira de viver, se a prática do seu jejum não muda o jeito de você tratar as pessoas. Olha só ele falando aqui: vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Não adianta jejuar assim aqui embaixo, que a voz não chega lá em cima. E ele está falando de que vocês jejuam, mas continuam com brigas. Vocês jejuam e continuam com ressentimentos. Vocês jejuam e continuam com ódio no coração. Vocês jejuam e continuam sonegando. Vocês jejuam e continuam passando a perna na operadora de telefonia ou na operadora de TV por assinatura. Vocês jejuam e continuam comprando coisas piratas. Vocês jejuam e continuam tendo um gato no relógio e querem ser ouvidos do alto. Então nós temos que entender que a prática do jejum é uma prática de Deus, é uma prática cristã, mas ela tem que estar conectada com mudança de vida, tá? Vamos aqui no versículo 5, olha só o que ele fala no versículo: será que o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline sua cabeça como um juco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Olha só o que Deus fala aqui. Se é isso mesmo que vocês chamam de jejum, que é só a performance,
É a performance que vai agradar ao Senhor? Não é o jeito, não é a mudança de vida, é demonstrar que aquele ato diante de Deus realmente tem algo diferente em sua vida. E olha só o versículo 6 e 7. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado. Não é compartilhar a comida sua com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Ele está falando, e olha que Deus está falando aqui, que isso aqui não é jejum. Ele está falando aqui que o jejum precisa ser acompanhado disso. Não é que isso aqui seja o jejum, ajudar o próximo, agir com justiça. Não. Ele está falando que o jejum precisa estar acompanhado disso. Porque não adianta nada nós tirarmos um alimento, buscar ao Senhor em intimidade, buscar a Deus mudança na nossa nação, mudança na realidade de vida das pessoas que precisam de Deus nesse momento, mas nós mesmos não mudarmos a nossa maneira de agir. Isso é Deus falando com o seu povo. Ele está falando aqui que não é que isso aqui seja o jejum que agrada a Ele, mas que o jejum seja acompanhado dessas coisas. Aí ele começa a falar do resultado do jejum. Ele começa, a partir do versículo 8, a falar do resultado do que é fazer um jejum acompanhado de boas obras, acompanhado de uma vivência real com Deus. Olha só a partir do versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Olha só o que tanto buscamos. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Quando o nosso jejum vem acompanhado de prática e não simplesmente de performance, aí sim Ele ouvirá, né? E nos recompensará. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. Esse é o nosso Deus. E está aqui, né, a recompensa de um buscar a Deus que também demonstra mudança de vida. E não simplesmente algo teatral, algo para impressionar. Como o próprio Jesus disse no primeiro texto que eu li de Mateus: é em secreto, é você e Deus. Então, existe um clamor, um chamado para que nós todos façamos um jejum, que oremos por nossa nação, por nossa cidade, por nosso estado, por nossos familiares. E nós vamos fazer isso. Mas, irmãos, façam da maneira correta. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja conosco e que a paz esteja na sua casa, para a glória do santo nome do Senhor. Amém.